Vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 31. Nós estamos estudando 1 Coríntios 12, assunto com respeito aos dons espirituais. E na nossa última reunião, quando eu saí daqui, eu saí com essa passagem no meu coração, sabe? E eu dou graças a Deus que a hora que eu cheguei aqui, que eu sentei aqui, a primeira coisa que o Senhor me fez lembrar foi essa passagem. Eu passei a tarde estudando e não me lembrei. A hora que eu cheguei aqui, que eu sentei aqui, a primeira coisa que o Senhor me fez lembrar foi essa passagem. Êxodo capítulo 31. Então, vai dizer assim o texto. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento, em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que o tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aissamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com sua base e as vestes do ministério e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme a tudo que tenho mandado. É interessante esse texto e esse livro. O assunto desse livro é a obra de Deus. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, é muito bom a gente ter algumas chaves para poder estudar ela. Porque às vezes a gente pensa que é um amontoado de história, um amontoado de coisas, e a gente, sem uma chave, a gente tem dificuldade para compreender, sabe? Então, se o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o tema é a vontade de Deus, o segundo, o tema é a obra de Deus. Então, é bastante interessante essa chave para poder estudar esse livro. E esse livro, ele começa, contando para nós a saga do povo de Deus no Egito. Ou seja, o Senhor, ele permitiu que Jacó e todos os seus filhos fossem para o Egito. E a nação de Israel, ela nasceu no Egito. Deus permitiu isso, com muita graça, com muita misericórdia. O Senhor queria um povo humilde, o Senhor não queria um povo arrogante. O Senhor queria para si um povo humilde. Então, por isso que o Senhor permitiu que esse povo fosse criado, ou seja, 70 pessoas entrou lá no Egito. Quando saiu 1 milhão. Olha o que o Senhor fez. Então o Senhor tirou do Egito aqueles homens que eram escravos de Faraó, mas o Senhor tirou com mão forte. E não sei se os irmãos vão se lembrar disso, mas um pouco antes do Senhor tirar o povo do Egito, o Senhor concedeu graça ao povo para que eles recolhessem dos egípcios algumas coisas. A palavra fala assim, para que despojasse os egípcios. E aí o povo egípcio deu para o povo ouro, prata, linho, estofo, carmesim, púrpura, gado. Eles deram muita coisa para o povo. E a gente imagina assim, mas para que Deus deu tanta coisa para esse povo, para eles ficar 40 anos perambulando no deserto, né? Foi tanta coisa, mas o Senhor tinha um propósito com tudo isso. Sabe? Porque o Senhor, ele tirou o povo do Egito, e quando o povo saiu, a palavra de Deus para eles é que o Senhor mesmo, ia levá-los a uma terra que o Senhor tinha preparado para eles. Terra que mana leite e mel. Então vamos dizer assim, a gente, que esse nosso coração
egoísta, né? A gente também iria, né? Numa proposta dessa, né? Nós vamos deixar a escravidão e nós vamos para a terra queimando a leite e mel. Mas, assim, estudando com carinho a palavra, a gente vai descobrir no livro de Êxodo que o livro ele começa assim, né? Com o Senhor chamando o seu povo para tirar eles do Egito para ele mesmo. Ele está falando, quer ver? Tem um versículo, voltando um pouquinho, assim, lá no capítulo 19, que é logo depois que o povo sai do Egito, logo que eles caminham um tempo e eles chegam no Monte Sinai e ali Deus vai falar com eles. Êxodo capítulo 19, eu vou fazer a leitura partindo do versículo 4, onde diz assim, ó: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Ó, ou seja, o Senhor não tirou aquele povo lá para levar eles para Canaã. O Senhor tirou aquele povo de lá para Ele mesmo. E isso é tão importante, sabe? Quando a gente descobre, por exemplo, que o Senhor nos salvou para Ele mesmo. Amém. O Senhor não salvou a gente para a gente ser um ícone do mundo, para a gente ganhar o mundo, para a gente ser o CEO do mundo, para a gente mudar a política do mundo. Não, o Senhor nos chamou para Ele mesmo. E quando esse livro termina, quero que vocês deem uma olhadinha lá na última parte do livro, no último capítulo. Quando esse livro termina, você não tem a terra queimando leite e mel. Esse livro termina assim, ó. Eu vou ler no capítulo 40, eu vou ler somente do versículo 34. Só o 34. Eu vou ler o 33 e o 34. No 33 diz assim, ó: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui, nós estamos falando aqui da conclusão do livro de Êxodo. Ou seja, a conclusão do livro de Êxodo, ela não acontece quando o povo entra na terra que manda leite e mel. A conclusão do livro de Êxodo, ela acontece quando a glória de Deus desce para encher o tabernáculo. Agora Deus mesmo tem um lugar de habitação no meio do seu povo. Esse é o livro de Êxodo. E esse é o propósito, mostrar a obra de Deus. E no caso, né, daqueles nossos irmãos que foi tirado do Egito, Deus tirou eles para Ele mesmo. E quando o Senhor permite que eles despojem os egípcios, a ideia não era apenas que eles se enriquecessem, né, recebendo os direitos trabalhistas de todos aqueles anos de escravidão lá, para que eles chegassem lá em Canaã milionários. Não, a ideia era essa mesmo, era que eles tivessem dádivas da parte de Deus para poder honrar o Senhor com aquelas dádivas. Então você vai ver que antes mesmo do Senhor começar a construção do tabernáculo, o Senhor vai prover aqueles homens que nós lemos aqui, que o Senhor encheu do Espírito Santo para que eles trabalhassem na construção, vou usar esse termo, tá? Na construção da casa de Deus. E todas aquelas riquezas que aquele povo tinha na mão, tinha como primeira finalidade a construção da casa de Deus. Mas o Senhor não falou assim para eles lá no deserto, ó: as coisas que eu tirei dos egípcios é minha, então vocês podem dar aí, porque se vocês não der, vocês vão ser amaldiçoados. Não. O que o Senhor fez, o Senhor falou para Moisés assim, ó: tudo aquilo que o povo for movido a oferecer graciosamente, você vai receber para a construção do tabernáculo. E o Senhor movimentou o povo com graça que o povo realmente deu. O povo deu. E deu de tal maneira que ele tem que falar assim, ó: chega, já temos o suficiente. Nunca ouvi isso em lugar nenhum, só na Bíblia. Ele fala assim, ó: nós vamos fazer uma arrecadação. Eu falo: irmão, para, porque já deu. Eu nunca vi isso. Você já viu isso, Judite? Algum pastor vai lá e eu nunca vi isso. Continua. É igual a sanguessuga, né? Só sabe falar uma coisa, dá.
É triste isso, né? Mas a palavra de Deus é tão preciosa, né? Então, a gente viu aqui, né, que tanto no movimento daquelas pessoas de ofertarem aquilo que tinha recebido, como no movimento do Senhor de encher do Espírito Santo aquelas pessoas que estavam ali com as mãos prontas para a obra. Porque essa é a palavra, tá? O Senhor, ele capacitou aqueles que estavam ali se oferecendo para a obra. Então, o Senhor encheu eles de toda a capacitação para quê? Para que a casa dele estivesse cheia de glória. Então, isso aqui é só uma ilustração, sabe, daquilo que nós estamos estudando. Ou seja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos que a igreja funcione como o Senhor planejou. Para quê? Para a mesma finalidade. Para que a casa dele seja cheia de glória. Não é para que eu, sabe, seja o grande preditor, ou o irmão seja aquele que tem o dom de curar, o irmão fala em língua, o irmão profetiza. Não. É para que a casa dele seja cheia de glória. Então, sabe, ainda que a gente não tenha esse funcionamento ainda, sabe, que a gente não vê isso funcionando na igreja como deveria, mas eu penso que só o fato da gente começar a estudar sobre os dons, o Espírito Santo pode começar a produzir dentro de nós um anseio, um desejo de ser para o Senhor aquilo que Ele deseja que sejamos. E não mais, sabe, nos contentamos em viver vida religiosa, centrada em nós mesmos, baseado no nosso modo de pensar, no nosso modo de querer, no nosso modo de fazer, no nosso modo de agir. Porque se a gente for assim, nós vamos ser mais uma geração que o Senhor não vai aproveitar. Então, né, com essa palavra de introdução, a gente pode voltar lá em Levítico, ou em 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu já falei de Gênesis, Êxodo, já quero ir para Levítico. Ai, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós já estudamos até uma parte do versículo 10. Mas apenas quero fazer um pequeno resumo e a gente já vai para o versículo 10, tá? O texto aqui, ele está falando sobre a experiência espiritual dos irmãos em Corinto e como ele não gostaria que os irmãos continuassem na ignorância, né, de viver a vida cristã sem o conhecimento daquilo que o próprio Senhor havia disponibilizado para eles. Então, no versículo 2, ele faz uma comparação, que eu já falei algumas vezes dela, mas eu quero falar um pouquinho de novo. Ele fala assim: vocês bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles arrastados. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra, arrastado. Porque, vamos dizer assim, a maioria de nós aqui, né, tirando acho que a Rosicléia, a Luzia, acho que a maioria de nós aqui não teve uma vida no catolicismo, teve? Ou teve? Teve. Então vocês sabem muito bem o que significa ser arrastado por ídolos, né? Então você tem lá um Deus morto e você precisa de um grupo de pessoas fazendo um monte de coisa no lugar daquele Deus morto para movimentar você. E você acaba sendo arrastado aquelas procissão, aquelas rezas, aquelas coisas. É como se você fosse o responsável de fazer com que aquele Deus funcionasse. Isso era um assunto lá da idolatria, vamos falar assim, do catolicismo medieval. Mas, né, veio a reforma, graças a Deus pela reforma, e a palavra foi aberta, e nós descobrimos a graça, nós descobrimos a verdade, e nós nos tornamos os protestantes. Só que aconteceu uma coisa muito triste com o movimento protestante, que de certa forma, por causa da política, que ainda estava embrenhado no meio da reforma, eles decidiram que algumas coisas não seriam tocadas no movimento. E dentre essas coisas que não foi tocada, foi assim, que eu estou falando de questões primordiais para o funcionamento da igreja. Foi a questão da basílica, porque a basílica se tornou igreja na era medieval. Porque basílica era só uma construção que havia em cada cidade, onde os homens se reuniam para decidir questões políticas. Era só isso. Mas na Idade Medieval, depois da conversão de Constantino, e depois que aquelas coisas foram estabelecidas, a
basílica se tornou a igreja. E a reforma não trabalhou com isso. Ou seja, a reforma veio, nós deixamos para trás o catolicismo, mas nós continuamos chamando as basílicas de igreja. E isso é uma coisa assim que, de certa forma, é muito embrenhada no nosso coração. Que a basílica é a igreja. Então a gente tem uma dificuldade enorme de entender, por exemplo, que na cidade de Londrina só existe uma igreja. Não tem duas, só tem uma. Mas não, só tem uma. E todos os filhos de Deus, todos os salvos nessa cidade fazem parte dessa uma igreja que tem em Londrina. Porque a única divisão que pode haver da igreja é a divisão territorial. Então, quando o senhor olha para cá, ele fala assim, a igreja que está em Londrina. Mas, na verdade, essa igreja única que está aqui em Londrina, ela é uma com toda a igreja de Deus, sabe, em todos os tempos. Como nós temos dificuldade de enxergar isso. Então, é por causa disso que o senhor falou assim, porque onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estou eu no meio deles. Por quê? Porque mesmo na menor expressão de ajuntamento dos filhos de Deus aqui na terra, quando nós nos reunimos, nós devemos nos reunir como igreja. Mas a gente não deve só se reunir como igreja, a gente também deve viver a vida da igreja, em cada localidade, onde a gente mora. E quando a gente começa a enxergar o que é a igreja, a primeira barreira que tem que cair é a barreira da divisão que a gente tem por basílicas. Aliás, não é nem basílica, porque na Babilônia nasceu uma outra coisa, chamada sinagoga. E nós vivemos modelo de sinagoga, nós chamamos de igreja, sinagoga. Onde tem 10 irmãos ajuntados lá com a associação, para nós é uma igreja. Então tem a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Não. Biblicamente falando, isso não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. E esse é o assunto principal de 1 Coríntios 12. Então, sabe, nós precisamos realmente ganhar uma revelação do que é a igreja, para a gente deixar ir embora o conceito errado que a gente tem de igreja e a gente buscar do Senhor, viver a vida da igreja, para que o Senhor possa nos capacitar, nos habilitar a funcionar nessa direção, sabe, na direção de sermos, juntamente com todos os santos, a igreja de Deus. Amém. Que ele falou para a samaritana. Que ele falou para a samaritana é bem claro, né? Claro, né? Bem claro. Em espírito de verdade. Sim. Então, irmãos, uma outra situação que não foi alterada na reforma foi a questão do sacerdócio. Porque lá mesmo em Êxodo, no texto que nós lemos lá em Êxodo 19, nos é dito, o Senhor fala que o Senhor queria fazer do povo de Israel uma nação sacerdotal. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa mesma palavra dita por Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, onde ele fala assim, vocês são a nação santa, o sacerdócio real. Ou seja, todos aqueles rituais, aqueles sacerdotes da família de Arão, que era levantado no Antigo Testamento, era só figura e tipo. Mas agora, na igreja, cada filho de Deus, cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote. E o que um sacerdote faz? O sacerdote ele tem 2 funções. A principal, ele ministra a Deus. E a secundária, ele leva Deus ao conhecimento dos homens. Ou seja, como filho de Deus, você não precisa que ninguém faça culto para você assistir. Você não precisa que ninguém elabore uma reunião para você se sentir bem. Você não precisa disso. Isso, na verdade, é mais uma maneira da gente ser arrastado aos ídolos mudos. É mais uma forma. Sabe? Porque você passa a viver a sua vida cristã assim, Você dá oferta, você dá dízimo, você participa. Participa ouvindo. Você vai na reunião, você senta lá. Tem música do jeito que você gosta, tem os irmãos que estão cantando, tem os irmãos que estão pregando, tem os irmãos que estão orando, você está contribuindo e está tudo certo. Não está tudo certo. Você é um sacerdote. E como sacerdote, você deve funcionar. Ou seja, na igreja, você tem que funcionar. De alguma maneira, você tem que funcionar. Porque existe serviço para ser realizado na igreja a Deus. É o serviço a Deus.
Então, na medida que você vai conhecendo o seu Deus, o seu Pai, o seu reino, a sua vontade, você vai descobrir que tem lugar para você funcionar, para você honrar o Senhor, adorar Ele, se expressar diante dEle. E não somente isso, quando você olhar para trás, quando você olhar para o mundo, quando você olhar para o seu trabalho, para o seu ambiente familiar, para o seu ambiente de negócio e todas as outras coisas, você vai encontrar um mundo de trevas que não conhece a Deus e que você não precisa pagar ninguém para ir lá falar por você, porque você é um sacerdote do Deus Altíssimo que pode levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Consegue entender o tamanho do prejuízo que essa coisa de você ser arrastado causa no reino de Deus? Porque, irmãos, no começo é tudo muito gostoso, mas depois enjoa. Você sabe que faz 20 anos está vivendo vida cristã arrastado. Se arrastado para cá, se arrastado para lá, se arrastado para lá, mas você nem conhece o Senhor. Você não tem condição sequer de evangelizar uma pessoa na rua. Não tem. Não que você não sabe, você não tem. Sabe por que você não tem? Porque você nunca foi exercitado, nunca você funcionou com aquilo que o Espírito Santo mesmo está só esperando você abrir as mãos assim, ó, para ele colocar. Então, esse texto eu achei ele muito sério, muito importante, sabe? Que a gente não deve mais ser arrastado, nem pelos ídolos mudos, nem pelo sistema religioso. A gente deve realmente, com muita humildade, sem sair criticando ninguém, sem brigar com ninguém, a gente deve funcionar, buscar do Senhor um caminho para ser a igreja de Deus, onde a gente está. Ser a igreja. Quando alguém fala assim, qual a igreja que você faz? Fala assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Sou pequenininho, sou fraquinho, mas sou membro do corpo de Cristo. Porque quando Deus ele aponta para cá e fala assim, a minha igreja, você está incluído. Ou não? Então você tem que falar assim, ó, eu faço parte dessa realidade espiritual. E eu quero funcionar dessa forma. Agora, para isso, nós precisamos do quê? Dos dons espirituais. E aí nós entramos no assunto dos dons espirituais, que é Deus mesmo graciosamente repartindo com o seu corpo os dons espirituais. Para quê? Para que todos possam funcionar para proveito de todos. Esse é o versículo 7. Tá? Na nossa tradução está assim, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá? Agora, ó, essa palavra que foi traduzida como para o que for útil, poderia ser traduzida assim, ó, para proveito de todos. Diferente. Agora, tem uma outra palavra que eu vou falar assim, que é a tradução raiz da palavra, seca assim, sem colocar nada. Pegar a palavra raiz que foi traduzida essa palavra, sabe o que ela significa? Ajuntar. Ou seja, a manifestação do Espírito, ela foi dada a cada um para ajuntar. É muito interessante isso, né? Ajuntar. Ajuntar. Botar tudo junto. É interessante isso, sabe, irmãos? É claro que essa é uma palavra composta, então por isso que a melhor tradução seria para proveito de todos. Mas o termo significa ajuntar. Ou seja, os dons do Espírito, ou a manifestação do Espírito, ela é dada de maneira diferente, mas com a finalidade de ajuntar. Porque, vamos dizer assim, eu sozinho só tenho um dom. Mas se junta eu e você, e você, e você, e os outros dons, aí a gente tem, vamos dizer assim, o funcionamento correto daquilo que deve ser a igreja. Por isso que é importante a gente estar aberto para esse assunto e ir mais fundo. Então, no versículo 8, né? Esse texto nós já tratamos também, nós vimos que a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E nós comentamos com os irmãos que a palavra Sofia, lá no grego, ela traz aquela ideia do conhecimento geral, ou daquela capacidade de você expressar aquilo que todo mundo entende, aquele conhecimento das massas, né?
E é tão gostoso esses amados irmãos que nós temos na igreja, que consegue transmitir a palavra nesse espírito de sabedoria. Não é gostoso? Por exemplo, nós recebemos o irmão Romeu esses dias. Quem é que vai dizer assim, ó, ouvi o irmão, não entendi nada? Muito difícil, né? Porque aquela capacidade que o irmão tem de expressar, tão gostosa de ouvir. Mas aqui ele continua falando assim, ó, e a outro pelo mesmo espírito. A palavra do conhecimento. E a palavra que foi traduzida aqui por conhecimento é a palavra gnose, que também é usada lá em Romanos 6, quando fala assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Ou seja, é aquele conhecimento interior, que nós chamamos de revelação, né? Que é o conhecimento íntimo. Então, graças ao Senhor, que também tem no corpo de Cristo esses servos cheios do Espírito Santo, que consegue transmitir para nós essa palavra, que nos rasga, que nos quebra, que faz com que a gente entenda por dentro. Porque vamos dizer assim, é muito bom entender aqui, mas é muito melhor entender aqui. Não é verdade? Porque hoje nós passamos por uma crise tamanha na igreja, que há um tempo atrás eu estava conversando com precisei de ajuda de uma irmã, de uma localidade aí, que eu não vou citar o nome, é de uma localidade aí que tem um movimento bem grande, bem forte, nessa direção que a gente caminha, de igreja sem placa, né? De buscar maturidade, essas coisas que a gente busca, a mensagem da cruz. E eu precisei de um socorro lá que eu não tive dos irmãos, e eu liguei para uma irmã lá. E nós começamos a conversar sobre a situação. Era uma situação delicada, não era uma coisa muito fácil, né, de resolver. Tinha envolvido um irmão com surto psicótico e os irmãos não sabiam como lidar, queria botar o menino num ônibus e mandar para cá surtado. E aí eu comecei que essa irmã é médica, tudo, então eu liguei para ela e conversei com ela sobre um caminho, ela me ajudou. Mas uma coisa que me deixou assim muito indignado com a forma que ela falou, sabe? Porque eu trouxe aquilo para nós. Porque ela pegou e falou assim, quem são os irmãos responsáveis que estão fazendo essa loucura de querer botar esse menino no ônibus? Aonde ele está? E aí eu caí na besteira de citar. Falei, são os irmãos blá, blá, blá. Ela pegou e falou assim, os teóricos. Fica tranquila que a gente resolve. Escuta o que ela falou. Os teóricos. Sabe, eu fiquei pensando no meu coração, será que eu também sou um teórico? Porque isso pode acontecer com a gente, sabe? A gente pode se encher de sofia e não ter nenhuma gnose. Entende isso? Na mente, a gente conhece tudo certinho, mas não teve nada ainda revelado no nosso coração. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos desses homens dons, desses irmãozinhos cheios do Espírito Santo, que estão nas mãos de Deus para funcionar dessa forma, onde a palavra pode rasgar o nosso coração e ser escrita lá dentro e aquilo se tornar verdade em nossa vida. Às vezes uma teoria que nós carregamos há 20 anos, mas que a gente nunca viveu e a gente precisa ouvir ela de uma maneira diferente para que ela quebre essa muralha, sabe, que nós temos, chamado conhecimento mental, e penetre o nosso homem interior e vença as nossas barreiras e nos leve a viver aquilo que o Senhor nos deu. Bom, isso nós já falamos também, né? Então, vamos avançar um pouquinho, né? E aí, nós encontramos aqui a palavra fé. Está escrito assim, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. E eu comentei com os irmãos da importância de nós termos no nosso meio irmãos que possuam esse dom, o dom da fé. E aqui não está falando da fé salvadora, está falando do dom da fé. E nós vamos encontrar isso na palavra, sabe? Nós lemos na semana passada aqui, se eu não me engano, na semana atrasada, né? Um assunto lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontra um paralítico e percebendo que havia nele fé para ser curado, disse. Muito interessante isso, porque não estava escrito na testa dele, mas Paulo teve uma percepção espiritual que havia fé. E às vezes nós sofremos tanto na igreja, porque nós somos os teóricos, nós somos o povo da sabedoria, nós somos o povo da revelação, mas não somos o povo da fé. Então nós precisamos de um carroceiro no nosso meio que tem fé, sabe?
Porque ele é um carroceiro, não cheira bem, mas ele é cheio de fé. Então, todas as vezes que a gente ora, ele ora crendo. E aí o Senhor pode operar no nosso meio através da fé do corpo. Porque aquele irmão, ele não é isolado. Ele é um membro do corpo de Cristo. E então a gente continua, né, falando sobre os dons de curar. E graças ao Senhor, que o Senhor, ele, lá na cruz, quando ele morreu lá na cruz, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E ele poderia, num estalo de dedo assim, curar todos os irmãos. Mas sabe o que ele fez? Ele repartiu com a igreja os dons de curar, para que os servos de Deus, na dependência do Espírito Santo, vão aos enfermos, imponham as mãos, orem por eles e eles sejam curados. Ou às vezes nem isso, às vezes vão lá e pegam aquela pessoa nos braços e leve para casa e cuide, trate deles até eles serem curados. Porque nós estamos tudo assim, né? Mas às vezes não é assim. Às vezes nós temos que ir lá, lavar as feridas e cuidar, e chorar, e ministrar, e amar, para ver aquela pessoa ser curada. Graças a Deus. Que nós temos tanto um quanto o outro, né? Nós não saímos por aí pregando cura, mas nós deveríamos pregar o evangelho e curar os enfermos. Porque o Senhor falou, cura os enfermos. É assim que o Senhor falou, cura os enfermos, expulsa o demônio, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Agora, se o Senhor pediu para a gente fazer isso, não ia capacitar? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente confia demais no plano de saúde e confia pouco no poder sobrenatural do nosso Deus. Bom, então ele continua falando assim, e a outro, a operação de maravilhas. E aqui não é a mesma coisa de cura, irmãos, é maravilhas. E esse assunto de maravilhas é maravilhoso, porque é o Senhor fazendo aquilo que não tem nem como o homem fazer. O Senhor vai e faz. E a gente tem que glorificar a Deus, né, por causa das maravilhas. E aqui está dizendo que o Senhor concedeu a outros, né, esse dom de operar maravilhas. Nós vamos encontrar em Atos Filipe fazendo isso em Samaria, maravilhas. Mas vamos lá. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Eu quero me deter um pouco nessas duas palavras. Eu penso que hoje nós vamos gastar mais tempo nessas duas palavras. Quem sabe a gente consegue fazer isso de modo bem resumido e já ir lá para a variedade de línguas e interpretação de línguas, que é o assunto mais polêmico. Mas eu penso que não. Se a gente conseguir cobrir profecia e discernimento de espírito, já vai estar muito bom para hoje. Mas vamos começar com o assunto profecias, lendo um provérbio. Porque esse assunto também é um assunto um tanto quanto espinhoso para a gente tratar na vida da igreja. Provérbio 29, versículo 18. Provérbio 29, 18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Existem traduções que mudam essa palavra profecia para visão ou para revelação. Mas a minha palavra é profecia mesmo. E esse assunto perece aqui é como se o povo ficasse sem sentido, ficasse perdido. Então existe uma grande necessidade na vida da igreja de que haja profecia. Está claro o texto. Não havendo profecia, o povo perece. E aí, né, quando o texto, a continuação do texto já nos ajuda a entender o texto. Porque ele vai dizer assim, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então nós podemos dizer assim que profecia e lei está mais ou menos ligado um texto com o outro. Ou seja, nós podemos dizer assim que toda a lei de Deus é uma profecia. Não, a gente pode aumentar um pouco esse assunto. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que toda a palavra de Deus é uma profecia. E é assim que nós temos que enxergar a palavra de Deus. Se os nossos olhos forem abertos para enxergar isso, que a palavra de Deus é uma profecia, então é bem mais fácil a gente compreender um pouco melhor o que significa esse dom do Espírito chamado profecia. Porque o que acontece, né? Esse é um problema reformado. Na mentalidade reformada, profecia é o ensino da palavra de Deus. E ponto. Né? Não se fala mais nisso.
Mas e a palavra de Deus? É assim que a palavra apresenta para nós a profecia? Então eu quero dividir esse assunto em 3 tópicos, tá? Profecia, profeta e profetizar. Então vamos começar, né, com esse termo profecia, e vamos pegar não a primeira menção, mas vamos pegar um assunto muito interessante em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6. Está escrito assim: Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltério é instrumento, tá, irmãos? E tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. Consegue entender agora o que eles estão fazendo com esse monte de instrumento? O texto diz assim, ó, eles estarão profetizando. Vou continuar, tá? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Essa é uma palavra de Samuel para Saul, quando ele é ungido rei. Então, logo em seguida, nós vamos encontrar isso acontecendo. E o que a gente tem aqui, a gente pode dizer assim, com muita simplicidade, que nós tínhamos ali um grupo de músicos e eles estavam adorando a Deus. Eles estavam se exercitando diante do Senhor com louvores. Aliás, eu preciso dizer isso para vocês. Não existe um livro com mais profecias do que os Salmos. Então, você quer conhecer profecias? Estuda Salmos. Você vai encontrar lá um monte de profecias. Mas são profecias entregues em forma de louvor. Logo, poxa vida, a gente começa a enxergar um pouco melhor o que significa profetizar, né? Então, o que Saul estava fazendo lá? Ele estava fazendo previsão de que ia acontecer no futuro? O que Saul estava fazendo lá? Estava assim, diz o Senhor? Não! Ele estava profetizando, ou seja, ele estava falando das grandezas de Deus. Ele estava adorando a Deus de uma maneira nova, única, viva, como nunca tinha acontecido com ele. Isso também é profecia. Sabe, eu vou trazer isso de uma maneira assim, bem simplificada para os irmãos, porque é uma coisa que a gente sente muita falta na igreja e que quando começou o movimento pentecostal, a gente tinha muito isso na igreja e é uma coisa assim que a gente deveria ter resgatado, sabe? Deveria ser resgatado no nosso meio. A gente ouvia irmãos levantarem as mãos para cima assim, falar assim, ó, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é uma maneira de profetizar na igreja, sabe? A gente não deve fazer uma bagunça na igreja, mas gente, sabe, essa coisa racional que tomou conta da gente, que a gente é um povo, que a gente é conhecido como um povo gelado. Porque, poxa vida, a gente ouve cada verdade maravilhosa daquilo que o Senhor tem feito por nós. E a gente fica assim, ó. Você viu? Que lindo. Né? Então, isso é uma expressão de profecia. Uma outra coisa que também chama profecia e que falta na igreja, falta irmãos corajosos para se levantar e proclamar as verdades do Senhor para a igreja, porque profetizar não é falar para Deus, profetizar é falar à igreja, ou falar ao povo, mas falar aquilo que Deus fala. Sabe? Eu me lembro, antes de começar a pandemia, ou no começo da pandemia, que a gente estava numa reunião e um irmão se levantou e ele profetizou o Salmo 91. E eu recebi ele inteiro. Ele simplesmente fez isso. Ele se levantou no meio da reunião e falou assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele profetizou para nós. O irmão estava falando e no meu coração o Espírito Santo estava dizendo assim, ó, não tenha medo, você está seguro. Não tenha medo, o Senhor é com você. Não tenha medo, Deus está no controle. Então, isso é profetizar. E a igreja precisa de irmãos que profetizam. Profetizam nesses termos que eu estou te falando. Uma outra questão que nós vamos encontrar, essa eu acho que é bom a gente ler. Vamos lá em Atos dos Apóstolos.
Agora, esse é um assunto difícil, que nós vamos ter lá em Atos, mas ainda assim, eu penso que é importante a gente passar por ele. Atos capítulo 21, que ainda está relacionado com profetizar. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 4. Eu vou ler o versículo 4, depois eu quero ler o versículo 8, o 9, o 10 e o 11, mas eu vou por partes, tá? Vou começar pelo 4. O 4 diz assim, ó. E achando discípulos, tá? Paulo está descarregando um navio lá em Tiro. Isso está lá no versículo 3, tá? Chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga, e achando discípulos, ou seja, ele encontrou ali irmãos em Cristo, tá? Não está falando aqui achando profetas, não, achando discípulos, né? Ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Sabe, eles. Então, de certa forma, Você acabou de falar agora, né? A união. Sim, aqueles irmãos ali. Eles viram, ao virem Paulo descendo para Jerusalém, eles conseguiram tocar na intuição deles o que aconteceria com Paulo em Jerusalém. Eles tocaram. De certa forma, eles experimentaram um pouquinho do sofrimento que o irmão experimentaria. E então eles trouxeram aqui uma palavra de sabedoria para o nosso irmão. Uma palavra espiritual. A palavra fala assim, ó, e eles pelo Espírito. Tá? E aqui não está falando do Espírito Santo, não. Está falando do Espírito do homem. Eles pelo Espírito diziam a Paulo, não suba a Jerusalém. Por que eu falo que não era pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já tinha comunicado no coração de Paulo que ele ia para Jerusalém, que ele ia sofrer, que ele ia padecer, que ele ia dar testemunho, que ele ia ser preso, ele ia ser levado para Roma e ele ia pregar em Roma também. Ou seja, Paulo, de certa forma, lá dentro dele já sabia que o que aguardava em Jerusalém não era brincadeira. Mas quando aqueles irmãos, pelo Espírito, tiveram conhecimento do que estava para acontecer com o irmão, é claro, talvez todos nós faríamos a mesma coisa. Né? Nós chegar aqui o nosso irmão e a gente saber que a gente não vai ver mais o irmão, qual que seria a nossa reação? Vamos falar assim, ó, o nosso irmão Júnior chegou aqui hoje e o Espírito toca Espírito. Então a gente consegue compreender que o nosso irmão está indo para um lugar que ele não vai voltar nunca mais. Não, irmão, por favor, não faz uma coisa dessa. Não faz isso com a gente. Então os irmãos exortaram o nosso irmão a não ir a Jerusalém. Ó, para que ele não subisse a Jerusalém. Mas vamos andar mais um pouquinho. No versículo 8, está escrito assim, né, que eles viajaram e eles foram parar em Cesareia, tá? E no versículo 8, está escrito assim, ó. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e encontramos em casa de Filipe o evangelista que era um dos 7. Agora, para entender isso, tem que ler Atos. Porque esse Filipe é aquele evangelista que vai a Samaria, lá no começo, que é separado junto com Estevão e mais 5 para serem os diáconos, quando teve aquela casa das viúvas lá no começo da história de Atos. Agora, nós descobrimos que ele está em Cesareia. E eles ficam hospedados na casa desse irmão Filipe. E aí no versículo 9 tem uma coisa linda aqui, muito relacionado com aquele assunto que nós estávamos falando de profetizar, tá? Porque diz assim, ó, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Tá? Aqui virgem significa moças, tá? 4 filhas moças que profetizavam. Agora aqui não está escrito o que elas profetizavam, porque muito provavelmente isso significa que essas irmãs, elas funcionavam com esse dom de profeta na igreja, tá? Adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, repartindo as verdades da palavra de Deus nas reuniões. Ou seja, essas irmãs funcionavam, essas meninas do Filipe, elas não tinham amarras não, elas profetizavam. E nós vamos descobrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre esse assunto da mulher orar e profetizar na igreja. Não vou estudar isso com os irmãos hoje, mas quero deixar claro para os irmãos que está escrito isso lá. Do mesmo modo que está escrito que Paulo não permitia que as mulheres falassem na igreja.
Então a gente precisa de sabedoria de Deus para entender o que é o falatório inútil e o que é orar e profetizar. Então nós podemos dizer assim, né, que o blá 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 na igreja não tem fruto nenhum, mas as irmãs devem, na igreja, orar e profetizar. Então a gente precisa estudar a palavra para aprender isso direito e para realmente responder ao Senhor. Porque eu não sei se é machismo, se é falta de compreensão da palavra, mas hoje a gente tem dificuldade de ver irmãs na igreja com essa liberdade de orar e profetizar. Mas vamos lá, vamos continuar. Verso 10. E demorando-nos ali por muitos dias, ou seja, eles ficaram um tempo lá, né? Chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. Agora, né, nós não estamos falando mais de profecia, nós estamos falando de profeta. Que no próximo assunto nós vamos entrar nisso, profeta. E eu quero ler lá em Jeremias para os irmãos um texto só que mostra como que o Senhor faz um profeta. Mas vamos lá, verso 11. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Ó, isso diz o Espírito Santo. Então agora não é mais o Espírito dele, não, é o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, se você for estudar a palavra, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu com Paulo em Jerusalém. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje tem uns profetas que eles mudam a palavra de Deus. Os profetas hoje chegam assim e falam assim, ó, assim diz o Senhor, você vai morrer. Mas, ó, se você fizer isso, isso e isso, você não vai morrer. Deus mandou orar para você para não acontecer isso com você. Não tem nada disso, não. Esse irmão fala assim, ó, o Espírito Santo falou que o dono dessa cinta aqui, ó, vai ser amarrado e entregue em Jerusalém. Mas aqui é uma previsão. É uma previsão, é um rema. Profecia também é uma Sim, a profecia também pode ser uma previsão, é isso que eu estou falando. Aqui você tem uma previsão. Lá atrás você tinha também. Aqueles irmãos, eles tiveram aquela intuição do Espírito que Paulo não deveria ir a Jerusalém. Né? Por quê? Porque, de certa forma, o que eles transmitiram é uma coisa, o que eles sentiram é outra. Provavelmente eles tocaram na intuição, porque a intuição espiritual, uma coisa que a gente tem, que a gente quase não funciona, ela serve para isso, tá? A nossa consciência nos ajuda a definir entre o certo e errado. Já a intuição é entre o que é bom e o que é ruim. Então eles tiveram aquela impressão íntima de que não era nada bom para Paulo e para Jerusalém, nem para eles. Agora aqui não, aqui a gente não tem uma intuição, aqui a gente tem uma previsão. Ou seja, esse homem é um profeta e ele, pelo Espírito Santo, ele consegue transmitir para os irmãos em Cesareia exatamente o que estava para acontecer com Paulo. Exatamente, aqui não tem profetada não, é exatamente o que estava para acontecer com Paulo. Mas olha só a reação de Paulo, quero que os irmãos percebam isso, tá? Porque o texto vai mostrar para nós que todos os irmãos, ó, eu vou continuar a leitura onde eu parei, tá? Versículo 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ou seja, quando Ágapo entregou a profecia, ou trouxe uma previsão do que aconteceria com Paulo em Jerusalém, mesmo quando fala nós aqui, provavelmente Lucas, João Marcos e todos aqueles irmãos que andavam com Paulo, falou assim, de jeito nenhum você vai a Jerusalém. E aí, todos os irmãos lá de Cesareia, né, falaram assim, ó, de jeito nenhum você deve ir para Jerusalém. Mas preste atenção aqui na resposta de Paulo diante da palavra de Deus. Porque qual foi a palavra de Deus? Assim diz o Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo trouxer para nós uma revelação dali da frente, ó, de algo que a gente está para passar, como que a gente vai querer fugir se é o Espírito Santo que está dizendo? Por que a gente vai querer fugir? A gente não precisa fugir daquilo que o Senhor arranjou para nós. Sabe, a situação de Jerusalém, ela é muito triste, grave para o homem natural, mas para Paulo não. Paulo era um homem que
tudo o que ele queria. Ele vai falar isso para nós lá em Filipenses. Ele vai dizer assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para conquistar aquilo para qual eu fui conquistado. E no coração dele estava ir à Espanha, ir a Roma, ir a tantos lugares que ele nunca tinha ido. Eu posso dizer para vocês que só tem uma coisa que não estava no coração dele, que ele ia chegar até nós. Chegou. Mas o Senhor queria que ele chegasse até nós. E o único caminho para que ele chegasse até nós era ser preso em Jerusalém. Ou seja, ele precisava ser preso em Jerusalém para parar de evangelizar o mundo e começar a escrever as cartas. Os irmãos entendem isso? Então, Paulo, ele vai responder. Olha a resposta do irmão. Verso 13. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, não teve quem mudou Paulo. Porque se aquela era a palavra de Deus para ele, tudo o que ele queria era cumprir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa disso. Agora, você vê a importância da profecia na igreja. Sabe, a profecia na igreja traz para nós essa realidade de que nós não servimos a um Deus morto. Sabe, a gente não deve ficar caçando profetada por aí, não. Mas a gente precisa na igreja de profecia. Como é maravilhoso quando Deus usa um irmão para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue um pouquinho sobre o que vai acontecer daqui a pouquinho. Como é importante. Sabe quando apareceu a SARS? Os irmãos se lembram da SARS ou não? 2014 ou 12? Não lembro agora. Sei que quando apareceu a SARS, um irmão que eu gosto demais dele foi pregar lá na Tailândia. E a SARS estava matando o povo lá. Mas muito menos do que a Covid, né? E aí ele pregou, aliás, foi uma profecia que ele entregou lá. E o texto, o tema que ele usou, foi um texto que a gente nunca tinha lido antes na Bíblia. Porque a gente ficou tão viciado no texto, que a única coisa que a gente extraía de lá era: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Era o nosso versículo preferido. Mas lá não está escrito exatamente assim. Sabe, a parte principal do texto a gente jogou fora. Porque a parte principal do texto diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Então o irmão pregou isso. O mais importante. Tenho-vos dito isso para que em mim, ou seja, para que dentro de mim, no lugar onde eu coloquei vocês desfrutando da verdade do que eu fiz com vocês tenham paz em toda e qualquer situação. E aí na pregação, o irmão falou assim, ó: e essa SARS aí, um dia, ela vai evoluir e ela vai ser transmitida no ar, no vento. Então ela vai encher o mundo dessa doença. E vocês vão fazer o quê? Vão ficar com medo? Foi uma profecia. Foi uma profecia. Vocês podem procurar lá na internet que está lá a pregação do irmão. Foi uma profecia. Sabe, teve um outro irmão que um dia ele estava pregando numa comunidade, tinha mais de 700 irmãos lá. E ele estava pregando sobre o assunto com relação à regeneração. E a mensagem dele era a experiência genuína. E aí ele falou do perigo que aconteceria quando dogmatizassem a doutrina e ensinasse só a cabeça das pessoas sobre o novo nascimento. E aí ele disse assim, ó, que pararia uma Kombi na frente daquela denominação. E se o Espírito Santo colocasse dentro dela só os regenerados, sobraria vaga. Sabe o que é isso? É uma profecia. É uma previsão. Então, graças a Deus que isso não acabou. Na verdade, o que tem acabado é a gente que tem se acabado com o racionalismo e com a religiosidade, e a gente está satisfeito com isso e não funciona, então essas coisas vão como que se dissipando. Mas, irmãos, se o corpo de Cristo estiver funcionando como deve funcionar, não vou falar, sabe, de coisas naturais, mas no que diz respeito aos interesses do Senhor, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com todas as coisas.
Sabe, quão maravilhoso será para nós, caminhando como igreja, tendo esses sussurros do Espírito Santo sobre como nós devemos agir, como nós devemos fazer, aonde a gente deve ir. Sabe, porque está tudo tão corrompido que eu vou falar para os irmãos, quando eu descobri que eu tinha um nódulo, se não fosse a mão do Senhor, eu teria morrido nas mãos do primeiro açougueiro que eu encontrei. Se não fosse as mãos do Senhor, eu teria sido depenado por um outro mercenário que eu encontrei. Se não fosse as mãos do Senhor, não teria passado pela cirurgia que eu passei. Porque, de certa forma, o Senhor comunicou dentro de mim que eu não deveria fazer aquilo. Entendeu? Porque eu fui no primeiro que eu fui consultar, ele falou, não, tranquilo, vamos tirar sábado. Mas se eu tivesse caído na mão dele, eu tinha morrido. Literalmente eu tinha morrido. Aí o segundo, sabe, que era um bacanão aí, nitidamente, a hora, ele me atendeu e falou, não, fica tranquilo, tal, vamos fazer assim, 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 assim. Passou lá uma previsão de valores, não me deu um preço, deu uma previsão de valores. Tipo assim, ó, a gente só vai poder te dar o preço final quando terminar a cirurgia. Mas não vai gastar muito, não. É no mínimo 5, no máximo 25, tranquilo. Era o mercenário, entendeu? Não o doutor, era o mercenário. E aí o Senhor, soberanamente, me tomou na mão dele e me levou por um processo que eu não queria passar. Porque eu fui lá para o Hospital do Câncer, eu dependi do SUS, eu sentei na cadeirinha, eu esperei telefonema, sabe? Fui naquele processo, mas era o processo do Senhor. Foi tão abençoado esse processo, tão abençoado. Então, irmãos, a gente precisa do falar de Deus. O que é o falar de Deus? Profecia. A gente precisa de profecia. Só que a gente precisa de profecia como Paulo. Porque aquele monte de profeta se levantou com a verdade de Deus, mas dentro do espírito dele já estava registrado qual era o caminho que ele devia seguir. Não é lindo isso? Tanto por fora quanto por dentro. Então, não vai. Mas lá dentro já estava claro, vai. Aconteceu com Jesus, né? Sim. Jesus foi a mesma coisa. Sim. Né? Eu vou para Jerusalém. Sim, ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? Os outros já queriam impedir ele de ir. Já queria. Então, irmãos, aí nós vamos voltar. Ainda que eu... Só um pouquinho, ali no Tá. versículo 4, esse espírito que você disse que fala é o espírito humano, porque na minha Bíblia tem letra maiúscula. Na minha também está em letra maiúscula. Mas tá, irmão? Eu entendo que o Espírito Santo nunca vai errar. Agora, o nosso espírito pode errar. Eu não vejo como erro, eu vejo que eles misturaram com o sentimento deles. Sim, Ele então. foi revelado e por causa disso eles... Não, mas ó. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E o Espírito não estava dizendo para Paulo não subir. Agora, sabe qual que é o problema, ô irmão? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 7. O Espírito que falou a Paulo é o Espírito Santo. Sim. E eu vou dizer uma coisa, o Espírito dos irmãos falou para não subir. O Espírito Santo pode ter comunicado com eles o que ia acontecer em Jerusalém. Com certeza o Espírito Santo comunicou com eles o que ia acontecer em Jerusalém. Mas o Espírito deles, e daqui a pouco nós vamos falar disso, discernir espírito. O Espírito deles não estava pronto para entregar Paulo. Entende isso? Bom, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a gente já vai voltar, irmã. Só... Não, mas eu preciso tratar disso aqui, porque nós temos um problema na nossa fé. Nós temos um problema na nossa fé, gravíssimo, porque nós anulamos esse versículo. Qual é? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tá, eu vou falar primeiro qual que é o problema da nossa fé. Nós recebemos por doutrina que o espírito regenerado não tem problema. Não tem pecado, não tem mais nada. O espírito regenerado. Uma vez que você tem o seu espírito regenerado, você pode ter pecado na sua carne, você pode ter problema na sua alma, mas o teu espírito nunca mais vai ter problema. Porque está regenerado. Não foi essa a doutrina que nós recebemos? Estou falando isso porque nós recebemos isso como doutrina.
de modo generalizado, que o espírito do homem esquece. Nasceu de novo? Não tem mais problema. Não tem como você ter um pecado no espírito. Isso não é 100% verdade. O espírito regenerado é lugar da manifestação do Espírito Santo, da moradia do Espírito Santo. Mas nós temos muitos irmãos regenerados que carregam lá nas suas consciências heresias medonhas que foram colocadas lá. E vão ficar até quando o Senhor limpar. Então aqui no capítulo 7, diz assim, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Agora é um assunto profundo, que a gente só vai descobrir isso andando com Deus. Andando com o Senhor, conhecendo Cristo, contemplando Ele, nós vamos ser santificados no nosso espírito, alma e corpo. E a santificação do espírito está relacionada com isso, do Senhor tirar as impurezas espirituais que são sutilmente colocadas lá, pelo nosso adversário. E eu vou dizer assim, idolatria é um pecado espiritual. O que mais? Heresia é um pecado espiritual, né? E tantas outras, existem outros, né? Vamos lá, vamos voltar para o texto então. Vamos ver o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. 4 e 5. 4, 5 e 6. Jeremias, capítulo 1, versículos 4, 5, 6. Acho que eu vou ler até o 7. Diz assim, Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aqui nós vimos como que o Senhor faz um profeta no Antigo Testamento. Muito claro aqui que o Senhor está chamando um profeta. Nós vamos encontrar outros, em todos esses nós vamos ver uma experiência de o falar do Senhor e a rendição do homem. Isaías também teve essa visão do Senhor e disse para o Senhor assim: ai de mim que sou impuro. E o Senhor purificou ele. Depois o Senhor falou assim: eu tenho uma demanda, quem vai? Então Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E ali começou o ministério profético de Isaías, ou de Jeremias, né? Quando o menino não sei falar, tem problema de voz, o Senhor falou: eu te envio. Quando chamou Moisés, a mesma coisa: eu não sei falar. O Senhor falou: quem que fez a voz? Então, normalmente quando a gente vai conversar com os irmãos sobre a vida cristã normal, a primeira coisa que a gente ouve os irmãos falar é assim: eu não consigo falar em público. Eu não consigo orar, eu não tenho nenhuma condição de ler um versículo. É verdade, irmãos. Mas para o Senhor isso não é problema. Para o Senhor isso não é barreira, sabe? Às vezes a gente acha que o Senhor quer o grande orador. Ele não quer o grande orador. Ele está buscando os gagos, os tímidos, os fracos, para ele poder encher do Espírito e fazer funcionar. Então, irmãos, esse assunto do dom de profecia é algo que a gente deve desejar, mesmo sem nenhuma capacidade. E se a gente desejar, o Senhor vai distribuir isso na igreja e a gente vai ter essa diversidade. A gente vai ter palavra de sabedoria, palavra de revelação, mas a gente vai ter também profecia. 1 Coríntios 14, você vai ver lá Paulo falando do dom de línguas e desses outros dons. Então ele vai falar de revelação, de conhecimento e de profecia. Ele vai dar ênfase nesses dons, porque são dons que edificam a igreja. São dons que, quando eles funcionam na igreja, todo o corpo é edificado. São dons que, eles estando fluindo na igreja, e chega algum incrédulo ou indouto, ele é rasgado pelo funcionamento da igreja. Então, realmente, irmãos, é um dom que nós precisamos reconsiderar.
Porque nós acreditamos por muitos anos que dom de profecia é o pastor, dom de sabedoria é o pastor, dom de revelação é o pastor. Entendeu? Então a gente precisa se libertar disso e se colocar diante do Senhor e falar assim: ó, Senhor, flua em mim com teu Espírito. Os irmãos, as irmãs, nós precisamos disso. Mas agora eu quero dar um passo além, porque o nosso horário já foi, né? Mas acho que dá tempo, pelo menos de modo resumido, a gente tocar no assunto do discernimento de espírito. Pelo menos tocar nisso, porque o texto continua assim, vamos voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 10, já caminhando para o finalzinho, tá? Tá assim, ó. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Sabe, eu não vou nem fazer assim as citações dos textos para os irmãos, porque se eu fizer isso nós vamos estourar demais o tempo. Mas eu vou passar para os irmãos aqui aquilo que eu tenho entendido sobre esse assunto. Até porque disso eu não tenho dúvida. Que um dos dons mais importantes que nós devemos pedir ao Senhor dia a dia é o dom de discernir os espíritos. E por que isso? Vamos ler pelo menos um texto, tá? Pelo menos um. Vamos ler lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, o capítulo 4, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler 3 versículos, porque você tem texto e contexto aqui que não dá para ler separado. Então, os 3 versículos vão ajudar os irmãos a tomar o todo, tá? Então, aqui, ele vai dizer assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, partindo do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, que ele está falando de desvio, viu? Desvio mesmo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios. Ele separa as duas coisas, tá? Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Agora, olha no versículo 2, ele vai falar qual que é o meio disso. Como que isso entrou na igreja? Espíritos enganadores e doutrina de demônio. Por onde isso entrou? Então ele vai dizer assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí ele traz uma série de legalismos aqui, que a gente sabe que já entrou no meio do povo de Deus, né? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimento e tarará, tarará, tarará. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é nessa palavra hipocrisia de homens. E eu vou trazer isso para o campo da prática, para os irmãos compreender um pouquinho melhor o que significa esse assunto, discernimento de espírito. Porque, sabe, irmãos, nós não estamos falando aqui, em primeiro lugar, nem do Espírito Santo, né, discernícia do Espírito Santo, não é isso, tá? E eu nem estamos falando aqui do espírito de Satanás, tá? Não é isso. O espírito aqui, nós estamos falando daquela intenção mais profunda daquele que fala. Então, eu tenho até dificuldade de falar isso para os irmãos, porque a gente experimentou isso na pele. Mas eu caminhei com irmãos, que uma reunião como essa daqui, quando eu terminava, ele ligava para a esposa dele e falava assim, ó, tinha meia dúzia de gato pingado lá. Era com aquele espírito que nós estudávamos a palavra. Ou seja, no coração do irmão tinha um foco só, encher aquilo lá de gente, fazer um nome para ele mesmo. Entende? Eu sentei em mesa de liderança, cujo assunto era como podemos aumentar a arrecadação.
Então surgiam lá e falavam assim, ó, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos trazer o curandeiro, o profeta, o isso, aquilo, vamos fazer o evento. Então, todo aquele evento era feito para a Assembleia. E os irmãos vinham, traziam as almas perdidas, traziam os doentes, trazia tudo, com aquela intenção de coração de honrar o Senhor. Mas o Espírito que estava movimentando tudo aquilo ali, não tinha nada com o Senhor. Então, discernir o Espírito é você buscar saber no íntimo qual é a intenção que está movendo aquela reunião, aquela conferência, aquele caminho, aquele andar. Qual é a motivação por trás? É do Senhor? É salvar a alma? Edificar o corpo de Cristo? Ou não? Então, discernir Espírito é fundamental em qualquer coisa da vida. Você discernir qual é a finalidade. Por quê? Porque nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8 vai dizer assim, ó, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos. Na verdade, no original lá, a palavra não é bebê, tá? A palavra para filho lá é aquele filho maduro, que está crescendo com o Senhor. Então ele está falando assim, ó, todos os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E já lá em Efésios, no capítulo 4, quando Paulo vai falar da importância do crescimento cristão, ele fala assim, ó, para que não sejamos mais levados à roda por todo vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo. Ou seja, até, sabe, essa malemolência de falar assim, ó, nós somos tudo pequenininho, não vamos ficar rodando aqui em torno dessa doutrina, porque é só isso aqui mais nada. Até isso por trás tem um Espírito que não é o Espírito Santo. É alguém que está sobre o comando e tem medo de perder o seu rebanho, então ele vai manter sempre bebezinho, precisando beber lá no prato dele, para que ele continue ocupando aquela posição. Então, irmãos, eu estou falando de algo tão necessário hoje, para o nosso viver cristão. Porque é muito fácil para a gente, quando a gente é criancinha, ser enlaçado. É muito fácil ser enlaçado. É só você criar um herói na igreja que você vai ser enlaçado por ele. É só você estabelecer, ó, o meu pastor é o Jonas, pronto, você já está enlaçado. Então você precisa realmente avançar. O Senhor é o meu pastor. Nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. O Senhor tem distribuído dons. Eu tenho acesso a Deus pelo Espírito. O sangue de Cristo me coloca dentro do santuário e eu posso estar face a face com o Rei. Sabe, nós precisamos avançar. E os dons espirituais é uma ferramenta do Senhor hoje para a gente poder começar a funcionar. Então, quando você for participar de qualquer coisa que tem nome de espiritual, ora ao Senhor. Fala assim, Senhor, eu preciso discernir. Quando você for contribuir, ora ao Senhor. Fala assim, Senhor, eu preciso discernir. Quando, sabe, nós não podemos depositar nossa vida numa heresia. Você imagina quantos milhões e milhões de seres humanos vão comparecer lá no trono branco sem nunca ter recebido Cristo, que passaram as suas vidas seguindo os falsos profetas. Imagina quantos? Tem noção quantos? Porque de certa forma tiveram as suas consciências cauterizadas pelo erro e nunca discerniram que aquilo não era o Senhor. Então, irmãos, nós servimos o Deus vivo. E o Espírito Santo tem falado para nós que nós precisamos funcionar como corpo. E que existem dons espirituais distribuídos para proveito de todos. Então, os próximos dons é o dom de línguas e interpretação. Vou deixar para a próxima reunião, porque senão vai ficar muito tarde. Acho que já passamos do ponto hoje, né? Que hora que é agora, Judite? Está tão bom. Ai, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, muito gratos somos pela Tua misericórdia. O Senhor nos ensina. Nós somos Suas criancinhas, Senhor, mas nós queremos aprender. Nós queremos crescer, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de repartir esses dons espirituais conosco, Senhor, porque nós não queremos ser teóricos.
Quebra, Senhor, todas as nossas barreiras quanto a isso. E despeja sobre a tua igreja os dons espirituais, para que nós possamos funcionar de um modo correto. Principalmente, Senhor, dá-nos o discernimento de espírito, para que a gente não seja aí levado pelo engano dos homens, pela hipocrisia, pelos falsos profetas. E para que a gente aprenda, Senhor, a discernir entre o bom e o mal. Que a gente não precise de terceiros para isso, mas que a gente aprenda a discernir entre o bom e o mal. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.